Aqui nesse primeiro slide, então, vocês têm a localização do núcleo. Ele fica localizado geralmente ali no centro e ocupa o maior espaço dentro da célula. O núcleo celular, então, ele foi descoberto pelo Robert Brown no ano de 1833. Enquanto Robert fazia a análise de tecidos vegetais, ele encontrou, então, um corpúsculo, que geralmente arredondado, que ele chamou de núcleo. Depois da descoberta, então, do Robert sobre o núcleo, ele passou a estudar mais sobre ele, e outras conclusões foram tiradas ao longo do tempo. O núcleo, então, ele é uma região da célula onde se encontra o material genético, chamado DNA, de todos os organismos, sendo eles unicelulares ou multicelulares. O núcleo, ele é a característica principal dos eucariontes e é o que diferencia também os eucariontes dos procariontes, porque no caso dos procariontes, eles não possuem núcleo celular. Atualmente, então, depois de muitos e muitos estudos, a gente já sabe que existem células que elas têm apenas um núcleo, que são as mais conhecidas, que tem 2 núcleos, que são as binucleadas, que possuem, então, vários núcleos, que são as multinucleadas, e as anucleadas, que perderam o núcleo durante a diferenciação das células. Então, aqui embaixo a gente tem a característica de cada uma delas. As mononucleadas, elas geralmente são células do tecido epitelial, do tecido da pele, tá? Depois nós temos as binucleadas, que são células que possuem 2 núcleos, e a gente pode citar como exemplo as células hepáticas e cartilaginosas. Depois nós temos as multinucleadas, que são células musculares estriadas e do coração humano. E depois as anucleadas, que são as hemácias de muitos e muitos mamíferos. Aqui nesse slide, então, a gente tem a imagem do núcleo. Aqui do lado de fora, vocês podem ver o retículo endoplasmático rugoso que a gente viu nas outras aulas. Aqui embaixo, nós temos a cromatina. Aqui do ladinho representado, a gente tem o nucleoplasma. Embaixo, a gente tem o nucleolo, a envoltura nuclear e os poros nucleares. E a gente vai ver sobre cada um deles agora nos próximos slides. O nucleoplasma, então, é onde as substâncias ficam mergulhadas dentro do material genético, dentro do núcleo. Todas as estruturas que se encontram no núcleo ficam imersas nesse nucleoplasma. Depois nós temos a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, e ela tem uma natureza muito semelhante à membrana normal das células. A membrana mais externa está ligada ao retículo endoplasmático e muitas vezes possui ribossomos aderidos, como a gente pôde ver na imagem anterior. No lado interno da membrana interior, há uma rede de proteínas, que são lâminas nucleares que ajudam na sustentação da carioteca e participam do processo de divisão celular, contribuindo para a fragmentação e reconstituição do núcleo. Existem também os poros na carioteca, como a gente viu antes, que são importantes para controlar a entrada e saída de substâncias dentro do núcleo. Depois, então, nós temos a cromatina, que ela é composta por moléculas de DNA que são associadas a proteínas histonas. Depois a gente tem um conjunto de cromossomos que constituem cada espécie, que é chamado de cariótipo. No ser humano, por exemplo, são 22 pares de cromossomos autossômicos e 1 par de cromossomos sexuais. A gente vai estar estudando mais sobre isso nas próximas aulas. É nessa região do núcleo onde são fabricadas as moléculas de RNA dos ribossomos, que são associadas a certas proteínas para formar subunidades que compõem os ribossomos também. Essas subunidades dos ribossomos, elas ficam armazenadas no nucleolo, que foi aquele núcleo interior que a gente viu dentro do núcleo, e saem no momento de realização da síntese proteica.
Agora nós vamos estar falando, pessoal, sobre as funções do núcleo, tá? Ele é uma estrutura bem complexa, principalmente porque é nele que está localizado o material genético, tá? Então é possível destacar várias funções. A primeira delas, a gente vai destacar então o envoltório nuclear, que desempenha uma função de proteção, ou seja, ele impede que moléculas que poderiam causar efeitos deletérios ou efeitos ruins dentro do DNA entrem em contato com esse DNA, com os cromossomos, para evitar então que esse DNA seja destruído. Em uma segunda análise, a estrutura nuclear é responsável pela coordenação das reações e das funções celulares. Então, existem diversas moléculas, como proteínas, por exemplo, que elas regulam e desencadeiam algumas funções celulares de acordo com o núcleo. Essas moléculas, elas muitas vezes têm que ser sintetizadas pela célula, e é justamente no núcleo que as receitas de como produzi-las estão codificadas.